Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Professor Alan Carvalho, aqui da Faculdade Impacta, coordenador do curso de Jogos Digitais. Estamos novamente com mais uma edição do Impacta Game Hour, é o nosso ciclo de webinars. E hoje nós teremos aqui uma apresentação do Vinícius Iocomiso, que é formado em Jogos Digitais, é diretor de arte, atua no mercado de games há 7 anos, desenvolvendo Adver Games, Sirius Games e games autorais na Isotonic Studios, empresa da qual é sócio e cofundador. E ele é organizador da etapa regional São Paulo da Game Jam Plus, uma Game Jam internacional. Hoje ele vem falar sobre o Mental Plus, numa perspectiva de teste e usabilidade. Né? O Mental Plus é um jogo cognitivo, né, desenvolvido lá pela Isotonic Studios, e ele vem hoje mostrar para vocês como alguns detalhes sobre esse jogo. Tá? Vou trazer aqui a professora Amanda e o Vinícius, agradecendo aqui a professora Amanda, inicialmente, por ter viabilizado aqui o contato com o Vinícius, que já é um parceiro nosso, conhecido, amigão nosso aqui de várias iniciativas, né? E a professora Amanda teve o desprendimento de chamá-lo para essa palestra aqui hoje. Então, obrigado, professora Amanda. E também agradecer ao Vinícius, né, pelo seu tempo aqui. A gente sabe que o tempo é o bem mais valioso que nós temos, né? Não dá para economizar tempo. A gente sabe que qualquer espaço que vocês possam ceder para nós aqui é muito importante, e também para os alunos que acompanharão aqui a apresentação, né, ter essa perspectiva da experiência de um profissional como você, que já está há alguns anos no mercado aqui, fazendo a diferença. Então, agradeço muito a tua presença aqui, e a casa é nossa, tá? Fica à disposição sempre aí. Legal, agradeço aí o convite, né, da Amanda, do professor também, Alan Carvalho. É um enorme prazer sempre participar de todas as iniciativas aí, né, compartilhar um pouco do que a gente já vivenciou aí durante esses tempos, né, 8 anos já a gente já tem esse tempo de desenvolvimento e de experiência, então é legal, né, compartilhar. E as Game Jams também possibilitam bastante isso, né? Então, é legal. Toda essa experiência está sendo super válida para mim também, e agradeço o convite. Beleza. Bom, eu vou sair de cena aqui, né? Vou ficar assistindo. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamem. E agora fica com vocês aí, tá bom? Perfeito. Obrigada, Alan. Valeu. Boa apresentação para vocês. Muito obrigada. Bom, vamos começar então agora mais esse Impacta Game Hour. Pessoal, eu sou a professora Amanda Brito, para quem ainda não me conhece. Como o professor Alan disse, eu sou responsável por ministrar, né, a disciplina de qualidade e testes, né, para o curso superior de Jogos Digitais da Impacta. E nessa live a gente vai entrar em alguns aspectos da qualidade de teste, que são muito importantes, inclusive da gente depois praticar no desenvolvimento de jogos, e quem vai trazer essa experiência para a gente é o Vinícius Iocomiso, que vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do playtest e também de alguns fatores de usabilidade para o jogo Mental Plus que eles estão desenvolvendo, tá? Então, para vocês conhecerem um pouco melhor o Vinícius, ele é formado em desenvolvimento de jogos digitais e já atua aí no mercado de games por 8 anos, tá? Desenvolvendo Adver Games, Sirius Games e alguns jogos autorais por meio da Isotonic Studios, tá? Que é uma empresa da qual o Vinícius é sócio e também fundador. E o Vinícius, ele também é cofundador e sócio do Mental Plus, que é esse jogo que vai avaliar e reabilitar funções cognitivas, que a gente vai conhecer melhor agora no nosso papo. Então, Vinícius, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, comenta assim um pouquinho o que seria o Mental Plus e de onde que surgiu essa ideia de produzir o jogo.
Então, o Mental Plus, ele é uma ideia que basicamente surgiu no início do nosso estúdio, onde a gente tinha um jogo físico que a gente sempre testava e usava ele, e aí um certo dia a gente decidiu pegar esse jogo físico e transformar, readaptar ele para uma versão digital. E aí surgiu a grande ideia, em conjunto com a doutora Lívia, da gente criar e desenvolver um jogo que avaliasse essas diversas funções cognitivas. E aí, assim, foi a junção de diversos mini-jogos que a gente já tinha desenvolvido, onde a gente transformou e readaptou todos para uma versão só. Então, e na época, assim, a gente tinha lançado, era algo que a gente tinha feito inicialmente, no início de estúdio, então tinha pouca experiência, e a gente estava testando o mercado mesmo, lançando coisa própria, com esses outros mini-jogos que a gente tinha, e normal, a gente não conhecia muito, poucos downloads e tudo mais, mas isso tudo serviu de muita experiência para a gente desenvolver, ter a noção do mercado. E aí mais para frente, quando a gente começou a desenvolver o Mental Plus mesmo, que a gente foi obter um resultado muito melhor, assim, do que os outros que a gente tinha lançado inicialmente, né? Poxa, que bacana! E como é que foi essa organização inicial para vocês conseguirem pesquisar e conhecer melhor o perfil desses usuários, né, com quem vocês iriam trabalhar no Mental Plus? Então, a gente tinha esse projeto, essa ideia de desenvolver a partir desses outros jogos, e aí a gente começou uma série de pesquisas em paralelo. A doutora Lívia, ela é formada na USP, em Harvard também, e ela iniciou a pesquisa dela científica voltado para idosos, idosos com pós-cirurgia, né? Onde eles sofriam uma anestesia geral profunda, e ela detectou que nessa pós-cirurgia a anestesia geral gerava queda cognitiva. Então, a partir daí veio a nossa primeira usabilidade do Mental Plus, que foi avaliar esses pacientes e poder comprovar que a gente conseguiria identificar essas quedas cognitivas. Então, eu lembro que na época também a gente estava desenvolvendo, e aí foi das nossas primeiras parcerias internacionais. Certo dia a doutora Lívia entrou na nossa sala e falou: Vini, a gente precisa de uma versão para amanhã, porque vai entrar um pesquisador novo e a gente precisa avaliar já tais funções. E eu lembro na época, assim, a gente já tinha participado de algumas game jams também, então a gente entendia já como que funcionava cada um dentro da equipe. E foi basicamente uma maratona para desenvolver foi a nossa primeira versão, assim. Na época foi bem corrido, mas a gente conseguiu testar, fazer todos os testes para poder fazer essa primeira coleta. E foi meio que foi um processo totalmente pensado, e a gente foi aprimorando cada vez mais esse projeto, né? Então, bom que vocês já tinham, né, por conta dessa pesquisa da doutora Lívia, vocês já tinham uma base, assim, para vocês poderem seguir, guiar esse playtest e tudo, né? Exato, sim. Então a gente sempre teve todo o apoio científico, então tem todo o porquê da distância entre os elementos, o tempo que cada elemento vai passar na tela. Então todos esses pontos foram essenciais para que cada minigame fosse totalmente voltado para a avaliação de cada função cognitiva, né? Então, cada minigame avalia um tipo de função. Então, assim, foi essencial cada ponto desse dentro do projeto, e a gente rever tudo que
que era necessário para ter dentro das versões para a gente poder fazer essas aplicações, né? E claro que muitos feedbacks surgiram durante o caminho, e aí eu vou contar mais para frente também quantas atualizações a gente já fez, assim, as grandes atualizações, né? Basicamente, a gente fez 3 grandes atualizações do zero, praticamente. Caramba. Essa primeira versão, né, que a gente desenvolveu naquela época rápido, para poder já ter uma avaliação, já ter uma coleta, e a partir daí que a gente conseguiu grandes coisas, né? Então, eu lembro, a gente desenvolveu lá em 48 horas, e claro, a gente foi aprimorando com feedback dos pesquisadores e tudo mais, que foi essencial, assim, essa coleta e basicamente eles faziam os testes em conjunto com a gente. Então foi algo que a gente foi trabalhando sempre em paralelo, assim, né? A questão de teste, de usabilidade, tanto para os profissionais quanto nos pacientes. Então foi algo que foi muito bem acompanhado, assim, né? Poxa, que legal. E, assim, em paralelo a essa experiência que, né, eles já traziam como pesquisador da área da saúde, e tudo, na hora de elaborar ali as mecânicas, pensar nesses minigames, vocês tiveram também influência de algum jogo, alguma referência, alguma inspiração durante esse desenvolvimento? Então, sim, como eu disse, né, a gente se baseou inicialmente em um jogo físico, que era um jogo de memória, e aí era um jogo físico que ele acendia, ele tinha vários botões e acendiam as luzes, né? Então acendia uma luz e apagava, aí você apertava o botão. Aí na próxima rodada acendia 2 luzes, aí você tinha que sempre apertar a última luz. Então a gente se baseou inicialmente nesse jogo físico, que inclusive ele é um dos nossos testes que a gente adaptou para a versão digital e tudo mais. E aí a gente pensou em outras mecânicas para envolver, para colocar, inserir dentro do Mental Plus em si, que é uma bateria de testes digital, né? Então, na época a gente estava lançando também um jogo de Natal chamado Santa Rush, que a mecânica é a história, tem uma narrativa, né, que o Papai Noel acordou atrasado para o Natal, e aí o jogador tinha 60 segundos para acertar as casas, chaminés, jogando os presentes. Então aí, a partir disso também, a doutora Lívia viu que nesse jogo era possível a gente avaliar a função executiva, né? Porque você tem o tempo certo para acertar a casa, você tem o tempo certo para responder ao elemento que está sendo pedido. Então a gente pegou essa mecânica e adaptou para o Mental Plus. Então a gente criou diversos estímulos diferentes com imagens para os jogadores poderem responder ao elemento que está sendo pedido e também no tempo certo. Então, assim, aí já envolveu a parte científica também e a questão de todos os testes também para a gente ver se realmente o tempo estava certinho, né? O tempo de cada elemento aparecendo na tela, e foi tudo muito bem minucioso, assim, a gente tinha que seguir a risca para poder fazer a validação científica do projeto, né? Então foi algo que a gente se inspirou bastante, assim, inclusive nos próprios jogos, mas foram elementos que a gente foi percebendo que se encaixava dentro do nosso modelo, dentro do que a gente queria para avaliação, e também a gente descobriu que ele gera reabilitação, também foi comprovado isso cientificamente. A gente tem resultados hoje em cardiologia, a gente está coletando também pacientes curados da Covid-19, então foi algo que foi tomando uma proporção assim ao longo do tempo muito boa para a gente. Então é legal essa experiência, né? Porque a gente surgiu de mini jogos que não deram certo, mas que hoje em dia a gente juntou, viu o potencial de mercado que ele tem, e a gente adaptou para o nosso modelo, para o nosso público, e hoje está tendo uma procura bem legal assim do projeto. Nossa, muito incrível. E aí a gente já vê
a diferença, né, que você ter esse embasamento, ter essa pesquisa, realmente influencia depois no caminhar do jogo. E aí a gente tem até, olha só, a Suelen está comentando que já jogou, depois até para a gente fazer umas perguntas aí, fazer um teste de usabilidade. Que legal. Mas quando a gente fala da usabilidade, esse fator ele vai ser importante para qualquer tipo de jogo. Claro que aqui a gente está falando do Mental Plus, que tem esse viés voltado para a cognição, mais para a área da saúde, mas a usabilidade é importante porque ela permite construir um sistema que ele seja mais intuitivo e também mais adequado para o perfil, né, que é o seu público. E aí, como que você sente que esse planejamento da usabilidade acabou influenciando no Mental Plus, Vinícius? Então, esse ponto eu acho que é um dos mais essenciais para o Mental Plus. Tenho até um case que a doutora Lívia trouxe para a gente, que a gente ficou bem feliz de uma certa forma orgulhoso assim, de proporcionar isso para o paciente e para o profissional, que é o seguinte ponto. O paciente, por exemplo, se ele é analfabeto, e ele precisa fazer um teste tradicional que levaria cerca de 2 horas, que é um teste de longo período, e às vezes tem muita coisa escrita, tem coisa que precisa ligar um ponto no outro, ou fazer algo escrito, sei lá, por exemplo. O Mental Plus não, o Mental Plus é digital, é intuitivo, e aí, assim, esse paciente, ele já estava até os neuropsicólogos falando que ele tinha demência, algo que fosse prejudicial mesmo para a parte cognitiva dele. Mas, na verdade, não, é porque ele não conseguia interpretar os testes físicos no papel. O Mental Plus proporcionou para esse paciente a sua avaliação cognitiva, que é algo que o papel e o analógico não conseguiu trazer para ele. E o Mental Plus trouxe. Então, a gente conseguiu avaliar as funções cognitivas dele, mostrar que ele era apto cognitivamente a produzir as funções executivas, as memórias, entendeu? Então, um ponto essencial, assim, na usabilidade de cada jogador, de cada paciente, e também para o profissional que consegue produzir mais, fazer mais aplicações, ter um resultado instantâneo, digital, com backup. Então, uma das coisas também que a doutora Lívia tinha tanto na clínica quanto nos testes dela, né, na pesquisa, era a perda de dados com idosos, porque os idosos não aguentam a bateria de testes física, porque é um período muito longo, tem que ir toda semana e tudo mais, e hoje não. Tem idosos que a gente fez coleta que tem mais de 70 anos, chegando alguns a 90 anos, fazendo 12 testes que duram 25 minutos a cada dia sim, dia não, e o resultado sai, né? Conseguem fazer a coleta inteira. Então se torna algo bem menos maçante, né? Algo que fica mais lúdico, algo que traz uma dinâmica diferente do que é feito no papel, né? Nossa, e aí a gente acaba tendo um exemplo real de como o jogo, né? Muitas vezes ele acaba sendo fundamental aí para proporcionar esse engajamento maior. Uma coisa que às vezes em outras atividades a gente não consegue, às vezes pode ser, né, num quesito mais educacional, ou nesse caso que você está trazendo para a gente de algumas atividades que ali no formato físico não estavam sendo tão bacanas e que com o jogo no formato eletrônico a gente conseguiu engajar e coletar os dados de uma outra forma que acaba sendo até mais prática e depois, né, mais consistente para ser avaliada aí pelos pesquisadores. Então, a gente entra num outro ponto que é importante também aí, acho que falar dos testes, que é o monitoramento, né, que é essa coleta de dados não só antes de você, né, começar o desenvolvimento, que é quando você está coletando informação sobre o usuário, mas também depois, que é quando você já está conseguindo, né, colocar o seu jogo
em contato com o usuário e continua coletando esses dados para fazer esse monitoramento. Também é muito importante. E aí, quando a gente caminha para esse contato com o usuário, a gente já entra no playtest, que é uma outra fase muito importante. Normalmente ela se dá mais, né, nas etapas finais de desenvolvimento do jogo, e é quando aquilo que a gente, né, como equipe idealizou, vai ser finalmente colocado em prática para avaliar se esse jogo está funcionando como a gente esperava que ele funcionaria. Contudo, a gente tem vários fatores para a gente considerar na hora de fazer um playtest, desde o lugar, né, em que você vai executar esse playtest, o grupo de usuários que vai ser selecionado, né, vai fazer parte de testes, e também as perguntas que vão conseguir direcionar a sua observação, e que é uma observação muito importante, né, no momento que você está realizando o teste. E no caso do Mental Plus, como que vocês conseguiram, né, planejar todo esse playtest, decidindo lugar, jogadores e esses resultados que vocês esperavam? Então, como eu disse, né, a gente teve 3 grandes atualizações. A primeira versão, né, que foi aquela versão praticamente Game Jam, e a gente conseguiu desenvolver tudo que a gente queria, no formato que a gente queria, seguindo todos os requisitos científicos. E aí foram feitas as aplicações e a gente teve, nesse período que foi um teste, né? A gente fez o teste em conjunto já com coleta de dados, então já para ter validação em paralelo, e foi essencial para a gente formatar toda a estrutura do Mental Plus que é hoje. Né? É algo que a gente já tinha em mente, planejado como a gente queria o Mental Plus, no futuro, que hoje a gente conseguiu alcançar essa nossa idealização, mas no passado a gente tinha a primeira versão que salvava todos os dados na memória física do aparelho, e os testes, o pessoal já conseguia avaliar os pacientes com esses testes no aparelho, salvando no aparelho físico. E claro que muitos feedbacks foram surgindo ao longo do período, com os pesquisadores usando, né? Então, uma questão da randomização dos testes é algo que surgiu na primeira versão, foi algo que a gente adaptou para a segunda versão. Na segunda versão, a gente refez totalmente do zero. A gente fez nossa primeira integração com o servidor, então os dados que eram gerados no Mental Plus já enviavam para o servidor, a gente tinha isso simultaneamente, conseguia já enviar para os pesquisadores os resultados, mas foi algo que foi ao longo do tempo, e o nosso método de aplicação dos testes funciona da seguinte maneira: a gente faz uma lista dos pesquisadores que vão entrar, a gente faz primeiro um teste interno do desenvolvimento, vê se não tem nenhum bug, se tiver a gente faz um polimento, corrige, faz correção, envia para o test flight, que aí a gente libera para quem está inscrito lá, quem tiver inscrito recebe antecipado essa versão para poder aplicar, mandar feedback, aí a gente corrige, e aí a gente só foi lançar oficialmente mesmo final do ano passado, e esse ano a gente conseguiu... Final do ano passado a gente fez a nossa terceira grande atualização, que a gente reformulou todo o sistema de envio de dados, a gente fez uma integração com Firebase, então é algo que já salva lá instantaneamente também, enquanto está executando, ao mesmo tempo que executa, já envia os dados, e também a gente conseguiu trazer essa mesma mecânica de teste para o Mental Plus hoje em dia, que é ter a lista dos testers, que são os próprios pesquisadores, e onde eles já fazem coleta e também já vão mandando feedback do que a gente precisa arrumar e tal, e do que a gente precisa atualizar. Então, por exemplo, uma das atualizações que a gente fez foi durante a pandemia,
onde a gente está fazendo aplicação dos pacientes que foram curados da Covid-19, que inclusive sofrem que é o comprometimento cognitivo, né, devido à doença ter o fator respiratório e falta de oxigenação. Isso tudo já afeta a parte cognitiva do cérebro. E um dos feedbacks, inclusive, foi para que a gente refizesse, colocasse a randomização entre os testes, porque alguns pacientes que são um pouco ligeiros, já mais ligeiros, eles estavam fazendo porque assim, antes de cada tema, de cada minigame, ele tem um processo de treinamento para ver se realmente ele entendeu o que deve ser feito. E alguns jogadores estavam fazendo treinamento. E quando chegava na hora de aplicar, ele já meio que estava decorando o que era para ser feito. E não é essa a intenção, né? Então a gente também além de randomizar, a gente bloqueou para ele testar uma vez o teste, entendeu, aí ele vai para aplicações mesmo, né? Então foram feedbacks que vão surgindo e a gente vai adaptando, né? A gente faz muito isso, assim. A gente testa tudo antes, vê se não tem nenhum tipo de bug, e em paralelo, quando lança para os pesquisadores a versão estável, por mais que a gente tenha polido, tenha corrigido todos os bugs, mas são feedbacks que só a usabilidade vai trazer, né? O que é necessário para a aplicação do paciente. Então, esses feedbacks que retornam para a gente são essenciais assim, para a formatação do produto em si, da aplicação, e do que vai ser de fato benéfico para o paciente e para o profissional que está usando, né? Sim, você entrou até um pouquinho no que eu já ia perguntar também para você, que era justamente como que vocês faziam para validar esses resultados e para saber se essa reabilitação realmente estava sendo efetiva. Então, legal que a usabilidade já trouxe um pouquinho, né, com esse feedback, a necessidade de vocês perceberem aí que a randomização poderia ser importante para que eles não trapaceassem aí nos resultados, né? Teve algum outro formato de validação que vocês chegaram a considerar também? Então, para validação, né, foi feita a primeira coleta em pacientes idosos pós-cirúrgicos, e a gente conseguiu a validação nos testes, detectar a queda cognitiva na pós-cirurgia. Então, a gente obteve também um resultado muito significativo, onde a gente teve um P menor que 0,05, né? Então, isso, estatisticamente falando, é muito significativo o resultado. Eles fizeram correlação também com os testes tradicionais. Então, a gente obteve esse resultado de 90% de assertividade, né, em comparação com os testes tradicionais feitos no papel. Então foi um resultado que a gente viu muita possibilidade assim, de abertura para o mercado, e é o que a gente está focando esse ano, inclusive, né? Então, muito legal. Tudo isso, toda essa validação científica está sendo essencial para o projeto. Inclusive, saíram novos resultados também de alguns projetos, né? Um deles foi agora para a área de cardiologia, onde a disfunção cardiológica, cardiovascular, traz um comprometimento cognitivo. Também deu em todas as coletas que a gente faz de cada função, a gente obteve um P muito significativo, né? Um resultado bem significativo estatisticamente, assim, em comparação com outros testes tradicionais utilizados. Então, eles têm a mesma equivalência. Então, isso está sendo ótimo, assim, nessa validação científica. É o que traz a nossa base para comprovar a nossa usabilidade mesmo, né? Então a gente fica bem feliz que o jogo possibilita isso, né?
Com certeza, né? Com certeza. E você não teria, então, alguma imagem, alguma parte aí para compartilhar com a gente, para a gente conhecer o Mental Plus? Tenho sim, deixa eu abrir aqui. Vou explicar um pouco da nossa trajetória. Uhum. Acho que abriu aqui, deixa eu... Então, a gente iniciou nosso desenvolvimento com Adver Games. Então, a gente já desenvolveu para diversas empresas, tudo mais, alguns jogos próprios nossos também, né, como Santa Rush, é um exemplo deles. O Icarus também, nosso primeiro ano de desenvolvimento da Isotonic. Eu não cheguei a achar o jogo físico, mas eu coloquei isso aqui para ilustrar, né? Mas ele era basicamente, era quase um Simon, assim, só que ele tinha mais botões, eram uns botões quadradinhos que acendiam as luzes, e aí a pessoa tinha que sempre apertar o último botão que aparecia, tinha acendido. E aí a gente fez esse foi o nosso primeiro jogo. Logo que a gente decidiu sair da faculdade, a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente viu aquele jogo físico e falou, vamos fazer uma versão adaptada digital desse jogo? Vamos. E aí, na época, nosso 3D era bem zoado, assim, mas a gente guardou tudo porque é interessante ver essa trajetória, ver a evolução, né? A gente tem um sketch ainda aqui, já o finalizado da arte, o 3D. Então, a mecânica que era a seguinte, né? Todos os vagalumes acendiam e apagava. E aí, um acendia e aí acendiam todos de novo. Você tinha que lembrar qual foi o último que acendeu. Aí você clicava e aí você acertava ou errava. Então, a partir disso que a gente começou a pensar as mecânicas do Mental Plus, né? Esse aqui, como eu disse, é o Santa Rush, que a gente lançou no Natal, e também a doutora Lívia viu o grande potencial desse jogo, inclusive ela usava esse jogo como terapia dela, né? Ela sempre usou jogos para fazer estímulo cognitivo, e aí veio a grande ideia, né, da gente desenvolver esse projeto, fazer uma junção de tudo, e basicamente virou o nosso modelo de negócios, a nossa proposta de valor veio tudo através desses mini-jogos, experiências que a gente obteve ao longo do tempo, né? Aqui foi nossa primeira versão, então aqui a gente tinha uma estrutura básica do que a gente queria, que era o cadastro de paciente, o cadastro de médico e envio para o Dropbox. Né? Aqui a gente tinha essa solução de envio para o Dropbox. Aqui na imagem direita foi o nosso primeiro logo, né? Inclusive o projeto se chamava Digital Game Test, e na época a gente nem tinha ideia de como seria o nome, a gente colocou esse Digital Game Test, e a gente já tinha feito uma tradução, né, para inglês, e a pessoa já conseguia jogar, já tinha toda a mecânica pronta dos testes aqui, já conseguia enviar o resultado por Dropbox, e aí na segunda atualização a gente fez servidor próprio, e na terceira já foi para o nosso Firebase agora, que é instantâneo, totalmente seguro, então foi um grande salto para a gente, assim. Aqui nossos... Oi? Eu falei, olha, que legal. Aqui os nossos primeiros estudos do logo Mental Plus, essa versão da esquerda, uma versão um pouco mais visceral, digamos assim, e depois uma versão já mais cartoonizada, uma versão mais amigável para as crianças também, para os idosos, e aí a versão final ficou sendo essa, que é o que a gente tem hoje,
e que está chamando bastante atenção, tanto na parte científica quanto hoje em dia na parte profissional, né, onde a gente abriu. Aqui são os pesquisadores envolvidos, né, o pessoal da USP, a doutora Lívia, essa aqui, a imagem da direita, a doutora Lívia apresentando num congresso lá na Inglaterra, as reuniões com o pessoal, lá, outros pesquisadores envolvidos internacionalmente. Então, a gente conseguiu diversas parcerias ao longo desse tempo, né, que a doutora Lívia mostrando o jogo para os pesquisadores lá de fora, né, em outros congressos também, e a gente conseguiu diversas instituições de ensino. Aqui a doutora Lívia passar uma mensagem. Eu sou a doutora Lívia Valentim, neuropsicóloga, responsável pelo projeto Mental Plus e desenvolvedora do instrumento de avaliação e reabilitação. Quem desenvolveu, na verdade, foi a Isotonic Studio. Inclusive, quem está participando aí da live de vocês é o Vinícius Iocomiso, um dos fundadores desta grande empresa, dessa grande startup. Eu sou uma pesquisadora, né? Como eu disse para vocês, sou neuropsicóloga. Então, nós desenvolvemos o Mental Plus, que é um jogo digital semelhante, né, a um jogo digital que avalia as funções cognitivas. E conforme foram feitas algumas modificações nesse instrumento, ele acabou sendo um teste de avaliação neuropsicológica. Quando ele acabou sendo um teste, nós normatizamos para que todas as pessoas, todos os pesquisadores, todos os profissionais da área da saúde e da educação pudessem avaliar seus pacientes, seus clientes, pessoas tidas como normais. O que eu quero dizer com isso? Pessoas do meio corporativo, pessoas empresários, enfim, pudessem ser avaliadas cognitivamente. O que é a cognição? A memória, a atenção, a função cognitiva na execução, capacidade de planejar, buscar estratégias, a capacidade de organizar o seu pensamento para solucionar certos problemas. Isso é extremamente complexo. Por isso, nós fizemos esse teste que demanda um período muito curto de avaliação. Por que eu quero dizer que demanda um período muito curto de avaliação? Testes neuropsicológicos, em primeiro lugar, eles são único e exclusivamente de domínio do psicólogo. O Mental Plus, pelo contrário, qualquer profissional da área da saúde ou da educação, ou qualquer pessoa que conheça o Mental Plus e seus recursos, pode fazer uso dele. E ele demanda um tempo muito curto, que é de 25 a meia hora. Testes convencionais demandam até 4 horas para fazer uma bateria completa. Enfim, nós desenvolvemos esse teste, então eu sou a mentora deste teste, e nós estamos usando agora na COVID, porque nós sabemos que a COVID causa muita disfunção cognitiva. Quais seriam estas disfunções? A perda da memória, a perda da atenção e principalmente a perda da função executiva. As pessoas não estão mais sabendo planejar o seu pensamento, não estão mais sabendo executar as suas funções que eram antes tão básicas, sim, básicas, não conseguem mais fazer tarefas domésticas, não conseguem ao menos saber onde deixaram as chaves dos carros, onde deixaram um copo de Coca-Cola. É verdade, não estou exagerando. Então, eu tenho depoimentos de pacientes meus que estão sendo avaliados por mim, de que assim, olha, eu fui até a cozinha buscar alguma coisa, quando volto para o ambiente onde eu estava, o que eu ia pegar na cozinha? Esqueci. Isto é a função executiva prejudicada. Não é apenas a memória, não é apenas a atenção. E o mais legal do Mental Plus,
é um recurso, é um instrumento neuropsicológico que, além de avaliar, então, além da gente conseguir perceber quais são essas funções que estão prejudicadas, ele também consegue fazer uma reabilitação neuropsicológica. Por quê? O Vinícius vai explicar para vocês. Ele tem fases, ele tem alguns temas dentro do mesmo instrumento, dentro do mesmo Mental Plus, que possibilita, dia após dia, ou períodos por períodos, fazer uma reabilitação neuropsicológica na atenção, visopercepção, memória, função executiva, controle inibitório dos seus impulsos, das suas ações, possibilitando que esta pessoa que apresentou disfunção cognitiva, disfunção executiva, mnemônica, atencional, visoperceptiva, voltar às suas funções anteriores equilibradas. Espero que eu tenha colaborado com a live de vocês. Infelizmente, não posso estar presente, mas bom trabalho para todos vocês. Até. Então, é isso aí, o Mental Plus, né? Mostrar aqui os nossos parceiros. Não tô com... Mostrar aqui as nossas... que a gente fez também para Covid-19. Então, a gente tem uma ONG onde a gente estava levando alguns itens, alguns kits que a gente conseguiu através da ONG, né? Fazer essas doações também, marmitas e alimentos. Aqui os pesquisadores fazendo aplicação lá no INCOR, né? Aqui é um idoso aplicando o teste. Aqui a memória de longo prazo. E aqui também a gente conseguiu sair na Record, né? Chamou bastante atenção. Então teve uma matéria exclusiva ao vivo do Mental Plus em busca dos voluntários para essa coleta cognitiva lá no INCOR, né? Para a Covid-19. Então foi algo que a gente está conseguindo adaptar para diversas áreas e segmentos da área da saúde, né? Então, basicamente foi isso, assim, essa parte das imagens. Olha, muito bacana. Uma coisa que me chamou a atenção, né, no que a doutora Lívia apontou agora também, foi que ela explicou o que é cognição, o que está envolvido na cognição, para que você consiga classificar em algum grau, essa perda da cognição, né, do usuário. E isso justamente no teste é o que a gente coloca como os requisitos, né? O que você vai ter de requisito para depois fazer a validação para saber se a ação do seu jogo ela realmente tem um resultado esperado. Então, a partir dessa pesquisa, que envolve saber, no caso do Mental Plus, o que é a cognição, o que influencia na cognição, é isso que depois vai justamente permitir que vocês validem e avaliem esse resultado, né, Vinícius? Sim, sim, sim. Com certeza são pontos que são essenciais assim, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, esses feedbacks são muito importantes, né? Com certeza. Então, acho que a gente é uma pergunta assim, quase que a gente já sabe a resposta, mas eu acho que a gente, né, sabe aí que a realização dos testes e pensar então nesse controle da qualidade acabou contribuindo então de forma bastante significativa aí para o sucesso do Mental Plus, pelo menos, né, por tudo que você apresentou para a gente. Sim, sim. Então, a cada uso, a cada coleta de dados que a gente fez na parte científica foi essencial para a nossa evolução. As aplicações que a gente colocava no test flight também, o pessoal mandava feedback, né, os pesquisadores, a gente anotava tudo. Até hoje em dia acontece, né, como aconteceu esse da Covid, onde a gente teve que adaptar
E também a gente recebeu um convite, inclusive, do Ministério da Saúde para fazer essa aplicação, né, do Mental Plus com o INCOR, né, para fazer essa pesquisa da Covid-19. Então, a gente ficou muito feliz, assim, de receber esse convite e tudo mais, por mais que essa parte esteja bagunçada, né, do Ministério da Saúde e tudo mais, mas é algo que vai ser importante, algo que vai trazer um resultado que a gente quer que traga um resultado, e os resultados estão sendo bem significativos, assim. Então, é algo que a gente tem bastante orgulho de estar fazendo parte, de trabalhar com isso, e também envolver algo que é a nossa paixão, que é desenvolvimento de jogos, né? Então, são duas áreas que a gente conseguiu juntar, e a gente está conseguindo juntar, que é a área acadêmica, a área profissional e a área da saúde com os jogos, e possibilitar isso para os profissionais, para os pacientes. E a gente recebeu relatos, inclusive, assim, das crianças mesmo que são aplicadas na clínica da doutora Lívia, que a criança chega e ela fala, posso jogar um Mental Plus hoje, né? Tipo, ouvir isso, acho que não tem preço, assim, que pague, né, alguém chegar e querer jogar o que você fez, o que você desenvolveu. Eu acho que é uma sensação que não existe um valor, um preço para isso, né? E ver que isso tudo está sendo significativo, que é algo que está comprovado cientificamente, é um orgulho, assim, para o nosso estúdio, para a nossa equipe, né? O pessoal muito bem dedicado, o meu sócio, o Decos, que passa horas programando, às vezes vira à noite, e só tenho a agradecer a todos eles também, o Lucas, a Mário, Estevam, a Júlia, o Yuri também está produzindo um vídeo nosso, inclusive se eu puder passar ele depois, né, a gente fez um vídeo de divulgação, já aproveitar para divulgar ele aqui também. Claro, por favor. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui estava sem o áudio. Deixa eu ver. Opa. Então, nesse vídeo a gente quis focar bastante nesse ponto dos 25 minutos, né? Que é algo que é um diferencial nosso. Não, bem bacana. Focar nesse ponto também. Inclusive, interessante que é um outro ponto que já chama a atenção aí pela própria questão do tamanho, né, de duração dos testes que vocês comentaram, você e a doutora Lívia. Então, foi bem escolhido aí na divulgação. Legal. Poxa, mas que oportunidade bacana que vocês estão tendo, então, Vinícius, desde a questão do desenvolvimento como uma oportunidade de aplicar isso no mundo real, ver a diferença que isso está fazendo também para as pessoas. Então, espero que seja um sucesso, tá? Agradeço novamente a sua participação e por ter também compartilhado toda essa experiência de desenvolvimento de vocês com a gente. Eu espero que essa live
acabe ajudando, né, os estudantes e futuros desenvolvedores a pensar em como é importante a gente estar avaliando e validando, né, tudo aquilo que a gente está produzindo nos jogos, sempre considerando aí esse público-alvo, muito importante considerar quem é o seu público, quem é esse usuário final, para saber se isso está de acordo com o resultado que você quer alcançar. Então, espero que vocês tenham gostado. Já chegamos praticamente no finalzinho da live. Não sei se o Vinícius gostaria de pontuar mais alguma coisa. Ah, não, com certeza esse ponto, o último ponto que você disse é essencial mesmo, né? Você identificar quem é seu público-alvo e poder validar a sua ideia, a sua aplicação, usabilidade, vai ser totalmente essencial para o seu modelo de negócios, para a sua proposta de valor, o que você quer entregar para o seu jogador, qual o seu diferencial. Então, isso tudo você vai saber, assim, aplicando, testando, usando, como foi o nosso case, né? Ao longo do tempo, a gente obteve diversos feedbacks e a gente só foi melhorando a nossa plataforma e agora a gente tem um produto viável que pode ser comercializado. Então, é um resultado, assim, foi um longo período de desenvolvimento, mas é um resultado que a gente conseguiu chegar, então fico bem feliz com isso, né? Não, com certeza. E que bom saber que está sendo um desenvolvimento aqui, nosso, nacional, mais um motivo para a gente se orgulhar também. Então, muito bom. Obrigada, Vinícius. Então, pessoal, quem está acompanhando aqui a live, acabaram de colocar aqui, o Alan postou o link, tá? Para vocês conseguirem o certificado de participação. Só clicar, vai ficar disponível até 11h30 aí para vocês fazerem essa inscrição, tá bom? Então, estamos finalizando a nossa live. Espero que tenham aproveitado. Legal. Agradeço o convite novamente aí, Amanda, professor Alan, né? E a Impacta por proporcionar esse momento e esse espaço. Muito obrigado. A Suelen está dizendo, ela sente que os jogos focados em ajudar as pessoas motivaram a pensar muito mais. Muito bom, gente. Agradeço também aqui ao Vinícius, né, pela apresentação, foi bem bacana mesmo. Professora Amanda, por ter proporcionado esse momento aqui para os alunos, inclusive, né, e as demais pessoas que vieram assistir. Agradeço aqui pela atenção. Estamos vendo aqui, ó, o Pedro, por exemplo, colocando aqui ó, seu depoimento. Né? Obrigado, Pedro. Obrigado aí. Suelen também, ó, que legal, né? Jogos focados em ajudar as pessoas, motivar a pensar muito mais. Que bacana. Né? Que legal. Até a Suelen antes aqui falou que jogou o jogo, né? Que legal. Então é isso, gente. Veja que as possibilidades para jogos são infinitas. Né? Você pode pensar em alguma coisa e é possível desenvolver um jogo a partir disso. Né? No caso, o de vocês trazendo um benefício e você vê, um teste que era feito em 4 horas pode ser feito em 25 minutos. Né? Mais pessoas que possam fazer esse teste, ou seja, você deixa de restringir, porque às vezes a questão do atendimento, né? Então você tem lá, você levar 4 horas para atender alguém, você pode atender menos pessoas, né? No caso de vocês, no jogo, 25 minutos. Então você Exato. Quer dizer, quantas pessoas vocês conseguiriam fazer testes em 4 horas usando o jogo, né? Então, muitas pessoas, né? Então, Sim, até a quantidade que, né, influencia nisso também. É importante. Falando de um país como, falando de uma população muito grande como é o Brasil, né, do Brasil. Inclusive, o nosso intuito é levar esse tipo de tratamento para pessoas que não conseguem acessar, se locomover até certo local para ter esse tipo de tratamento. Então, por que não levar o tratamento até essas pessoas, né? Exato. Também a gente tem uma opção que a gente implementou para daltônicos, então a gente está
trazendo cada vez mais a questão de acessibilidade também, né, o ponto de ser intuitivo, então pessoas analfabetas também conseguem fazer sem se comprometer e passar por situações chatas, né, deixar uma situação chata para os aplicadores e até para a própria pessoa, né? Claro, claro. Não, bacana, muito bom mesmo. Mas é isso. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aqui hoje. Obrigado novamente, Vinícius. Obrigado novamente, professora Amanda. Esse aqui foi mais uma edição do Impacta Game Hour, que é um ciclo de webinars promovido pelo nosso curso de Jogos Digitais da Faculdade Impacta. E até a próxima. Grande Até abraço. a próxima, Valeu, pessoal. pessoal. Agradeço aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Falou. Falou.